Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Para mim é uma honra estar mais uma vez trazendo para vocês mais um vídeo aqui para o meu canal. E desta vez a continuação do vídeo anterior que publicamos aqui. Se você não assistiu, eu peço por gentileza que você assista, que é o livro Por que Devemos Estudar a Bíblia. Lá eu propus a primeira aula da nossa matéria, que eu estou disponibilizando gratuitamente para vocês, de bibliologia, que é o estudo da Bíblia. E hoje temos a aula de número 2, a segunda aula, como foi feita a divisão dos testamentos, porque temos o primeiro e Antigo Testamento e depois o segundo e Novo Testamento. Seria o Novo Testamento superior ao primeiro, ou o primeiro seria superior ao novo? Bem, são essas questões que eu quero abordar com vocês e pensar por que existe essa divisão de Antigo e Novo Testamento, tá bom? Então vamos lá, eu tenho aqui o PDF, né, que vai me guiar, tá aqui, ó, o PDF que me guia, que eu vou passando por aqui. E toda a aula, toda a matéria está aqui, que, como eu disse, eu disponibilizo gratuitamente aqui embaixo para vocês. É só você vir aqui embaixo na descrição do vídeo e no comentário fixado que tem o download do PDF desta aula, tá bom? Mas eu quero começar lendo com vocês um texto para a nossa meditação, que se encontra na primeira epístola universal do apóstolo Pedro, no capítulo número 1, versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que foi nos evangelizada. Amém? Vamos lá. Primeiro, a palavra testamento na Bíblia possui um significado diferente dos dias atuais. Hoje, no dicionário, a palavra testamento retrata o ato mediante o qual a pessoa dispõe dos seus bens materiais, está diretamente ligada à herança. Esta é o significado da palavra testamento nos dias atuais, que está diretamente ligado ao ato de repartir a herança, onde a pessoa deixa um documento que ali informa para quais serão as pessoas que os seus bens irão. Então esse é o significado que temos hoje sobre testamento. Só que na Bíblia o significado é outro. Testamento em hebraico, eu vou errar aqui provavelmente porque eu estou começando a estudar hebraico e grego agora, então minha pronúncia não está muito boa. Mas em hebraico é berit, que significa pacto ou aliança ou concerto. Do grego, diatek, que de igual modo também significa pacto, aliança ou concerto. Eu acho que eu pronunciei certo essas duas palavras do hebraico e do grego, que em hebraico berit, em grego diatek, que significa pacto, aliança ou concerto. Então tem a ideia de Antigo Testamento como a antiga aliança, o antigo pacto, o antigo concerto. E o Novo Testamento refere-se de nova aliança, novo pacto e novo concerto de Deus para com o seu povo. Então, na verdade, o Novo Testamento não começa em Mateus capítulo 1. A gente fala e define o Novo Testamento em Mateus capítulo 1. Só que, neste sentido de nova aliança, o Novo Testamento não começa em Mateus capítulo 1, mas após a morte e ressurreição de Jesus, onde nós agora vivemos em uma nova aliança com Deus, que é o fim do peso da lei que nos condenava com a justificação e a graça por intermédio da morte de Jesus Cristo. Porém, pela visão teológica, seria até mesmo incoerente colocar os evangelhos antes do Novo Testamento,
seria incoerente colocar o livro de Mateus, Marcos e Lucas e João no Antigo Testamento. Então, a nova aliança começa ao ponto de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou na cruz. Porém, pela visão teológica e sistemática, a divisão correta é colocar os evangelhos no Novo Testamento, iniciando a história de Jesus. Mas agora vamos às divisões e subdivisões do Antigo e Novo Testamento, ok? Vamos lá. As divisões do Antigo Testamento são 4 divisões do Antigo Testamento. A primeira, que é a lei, que é o Pentateuco, penta, 5, teucos, rolos, ou seja, os 5 primeiros rolos ou livros da Bíblia, conhecido como a Torá. Estes livros são escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São de Gênesis a Deuteronômio os 5 primeiros livros escritos por Moisés, que é o livro da lei. Essa é a primeira divisão do Antigo Testamento. A segunda, a história. São 12 livros, que vai de Josué a Esther. Essa divisão ocupa a história de Israel em vários períodos, como a teocracia no período dos juízes, a monarquia sob Saul, Davi, Salomão, a divisão que foi dada pela Assíria e dos reinos que levou o povo ao cativeiro da Babilônia, e depois o pós-cativeiro e a reconstrução de Jerusalém. Então, de Josué a Esther, vamos ter aí a história do povo de Israel. 12 livros que mostram a história do povo de Israel. Terceiro ponto, terceira divisão, que é a poesias. São 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. São livros poéticos devido ao seu gênero de linguagem e conteúdo, que é poético na linguagem hebraica. E a quarta e última divisão são os livros da profecia, ou livros proféticos, que são 17 livros, de Isaías a Malaquias. Estes são subdivididos em 2 grupos. Então, a quarta divisão, que é a profecia, tem 2 subdivisões, que são em 2 grupos. Os profetas maiores, que é de Isaías a Daniel, 5 livros, e os profetas menores, de Oséias a Malaquias, 12 livros. Os maiores, porque contém mais tempo e escritos ministeriais. Os livros maiores, em suma, são com maior tempo ministerial e maiores registros e versículos e capítulos entre seus livros. E os menores não são porque são inferiores aos maiores, mas porque têm um tempo de escrito menores em seu ministério. Em geral, são livros de sua maioria com poucos capítulos, por isso profetas menores, que são 12, como eu tinha citado. No total, fazendo a contabilidade, o Antigo Testamento possui com 39 livros. Este é o Antigo Testamento de 39 livros. Agora, vamos ao Novo Testamento, que também tem a biografia, os 4 primeiros livros, que é Mateus a João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 primeiros livros que falam da biografia. Biografia vem do grego de bio, que significa vida, e grafia, que vem de grafar ou escrever. Ou seja, biografia tem o sentido de vida escrita, como uma história de vida em papel. No início do Novo Testamento temos 4 relatos, 4 biografias sobre um personagem, sobre uma pessoa. Este que é o centro da Bíblia, que você conhece muito bem, que é Jesus de Nazaré, o nosso Senhor Jesus. Então, dentre os 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, apenas 2 fizeram parte dos 12 discípulos. Tem muita gente que acha até engraçado isso, que quando falam quais eram os discípulos de Jesus,
As pessoas geralmente desentendidas falam Mateus, Marcos, Lucas, João e vão citando outros. Só que Marcos e Lucas não eram discípulos de Jesus. Mesmo assim, escreveram uma biografia sobre Jesus. Marcos, por exemplo, era discípulo de Pedro e através dos ensinamentos de Pedro, ele teve conhecimento e conteúdo acerca de Jesus e pôde escrever o seu relato. Então Marcos escreve sobre a ótica de Pedro. Lucas era discípulo de Paulo e através dos seus estudos pessoais e pesquisas individuais, ele também escreveu seu relato sobre Jesus. Então Marcos aprendeu aos pés de Pedro e Lucas pesquisou, estudou e aprendeu aos pés de Paulo e escreveram seus relatos, que foram chamados de evangelhos. Isso não desmerece em nada o livro de Marcos e de Lucas, e não enaltece em nada o livro de Mateus e João. Pelo contrário, ambos são divinamente inspirados. E a próxima aula é sobre isso, sobre inspiração divina. E ambos contêm a verdade dos fatos da obra de Jesus Cristo na Terra. Então vamos lá, agora a segunda divisão do Novo Testamento é a história. Primeiro, o livro dos Atos dos Apóstolos. É o único livro histórico no Novo Testamento. Lembra que quando eu falei dos livros históricos do Antigo, tinha vários, de Josué a Esther. Aqui no Novo Testamento só possui um, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, que fala do comportamento dos atos dos apóstolos após a ascensão de Jesus Cristo e mostra a igreja primitiva e seus primeiros passos na terra. Esse livro também pode ser chamado de Atos do Espírito Santo, pois escreve o mover do Espírito Santo e a atuação do Consolador enviado no lugar de Jesus. Agora, a terceira divisão do Novo Testamento é o ensino ou as epístolas, que são 21 livros, de Romanos a Judas. São escritos teológicos, doutrinários e missionários de Paulo, Pedro, Tiago, João, o escritor anônimo de Hebreus e Judas. Estes escritores dirigem cartas e livros a igrejas. 9 são dirigidas às igrejas, Romanos, a 2ª Tessalonicenses. 4 são dirigidas a indivíduos pessoais, Timóteo e Filemon. São 4, 1 Timóteo, 2 Timóteo, e depois temos Filemon, depois temos Tito. Então são 4 dirigidas a indivíduos pessoais. E uma aos hebreus, a todos os hebreus. 7 a todos os cristãos em geral. São as epístolas universais, tanto judeus como gentios. Estes são de Tiago a Judas. Então esta é a divisão dos ensinos teológicos, doutrinários e missionários de Paulo, Pedro, Tiago, Judas, do escritor dos Hebreus e de João. Esses são os escritos doutrinários e teológicos, que servem como base da nossa fé. Agora, a quarta e última divisão do Antigo Testamento, do Novo Testamento, melhor dizendo, é a profecia. Temos também essa divisão no Antigo Testamento, a profecia. Só que no Novo Testamento, apenas um livro é chamado profético, que é o livro do Apocalipse, a revelação de Jesus a João sobre o final dos últimos tempos, as últimas coisas. É o estudo escatológico e profético sobre a vinda de Jesus, sobre o arrebatamento, sobre a grande tribulação, sobre o milênio e sobre o juízo, sobre o Armagedon, sobre novos céus e nova terra e outros demais assuntos. Assim foi feita a divisão dos testamentos, mostrando a antiga aliança do povo hebreu com Deus e a nova aliança de Deus com todos aqueles que nele crê, podendo alcançar
todo o ser humano. Nem o Antigo, nem o Novo Testamento têm superioridade entre eles. Ambos centralizam Cristo e a salvação. Ambos são para a glória de Deus. Ambos são palavra de Deus e instrução para a vida cristã. Esta é a divisão do Antigo e Novo Testamento, que é de suma importância para que você maneje muito bem a palavra de Deus, para que você tenha uma noção de como foi feita a divisão, de quais são as classificações dos livros da Bíblia. Isso é muito importante no estudo de bibliologia. Lembrando, a próxima aula é sobre a inspiração divina. Essa aula está muito boa, eu conto com a sua presença aqui, tá bom? Mas deixe o like nesse vídeo, inscreva-se no canal aqui e, como eu disse, o PDF da aula está aqui embaixo para você poder acessar e estudar melhor aí na sua casa, tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, fica na paz.